Olá, bom dia. Sabe quando você recebe assim uma tarefa para fazer e que você se empolga tanto com a tarefa ao longo do cumprimento dela que acaba até esquecendo aquele objetivo final que você tinha e ele passa a ser outro que envolve uma coletividade inteira e não apenas o seu benefício próprio? Pois é, foi isso que aconteceu com essa turminha que veio tomar café comigo hoje, porque hoje a gente não tem um convidado, nós temos 4 convidados. Quem está aqui comigo é o professor Leonardo Lima, o Heitor Martins, a Giovana Alves e o Arthur Nogueira. Sejam bem-vindos, meninos e professor, né? Não vou chamar você de menino, não, precisa você ter a cara mesmo dos meninos aí. Mas assim, eles começaram a fazer, receberam uma tarefa para fazer uma tarefa escolar. A partir daí a coisa começou a andar tanto. Conta um pouquinho para mim, professor, o que aconteceu com uma tarefa que esses alunos receberam e que acabou se transformando numa coisa bem maior do que eles mesmos? Na verdade, nós temos um projeto na escola, que é o Projeto Spocini, e o Projeto Spocini esse ano ele visa a formação de líderes globais. E aí cada grupo de alunos, eles precisavam se reunir para montar um projeto de intervenção na comunidade. Então esse grupo Triunfo Rosa, ele se reuniu, a princípio era um grupo pequeno, depois foi se estendendo por conta das necessidades, a fim de promover esse desfile de mulheres com câncer e a relação dessas mulheres com a autoestima. E são vários grupos além dele. São vários grupos, cada um com o objetivo dessa intervenção na sociedade, é isso? Intervenção em sociedade. Eu não falei o que era, mas na verdade a tarefa que eles receberam foi produzir um desfile para onde as protagonistas fossem mulheres que estão ou já passaram por tratamento de câncer. A partir do recebimento dessa tarefa, Heitor, a partir do recebimento dessa tarefa, o que vocês fizeram com essa incumbência que receberam? Então, Elda, a gente recebeu essa tarefa de formar, de conversar com essas mulheres e decidiu fazer o desfile. Só que a partir de que a gente foi se envolvendo, a gente percebeu que é algo muito maior do que a gente imaginava. A importância do que a gente estava tratando, que na verdade, muitas pessoas hoje falam do câncer, isso é verdade. Mas não falam muito da importância do emocional, do afetivo no tratamento. Fala da doença em si, né? Não fala da doença, mas não fala de como elas se sentem durante o tratamento. E a partir dessas conversas, a gente percebeu que isso era essencial. E a gente decidiu que, claro, a gente não podia deixar isso ficar apenas em um desfile, apenas em um dia. A gente decidiu produzir vídeos que serão expostos na sala de quimioterapia e radioterapia dos hospitais públicos de São Luís, para influenciar outras mulheres e mostrar que elas são empoderadas, que elas podem se sentir bonitas, que elas podem manter a autoestima, até mesmo durante o tratamento dessa Como vocês descobriram essas mulheres? Como vocês foram atrás? Onde elas estavam? Por onde vocês começaram, Giovana? Bom, no início, o foco do nosso projeto era ajudar as mulheres que foram acometidas pelo câncer, pacientes do Hospital do Nora Belo. A gente foi lá, a gente fez uma visita, a gente teve uma tarde de conversa com ela, a gente apresentou a nossa proposta do desfile, a gente apresentou o que era a Spocini do Crescimento, o que era o Triunfo Rosa. Mas, infelizmente, como essas mulheres do Nora Belo, elas são pacientes que vieram do interior, elas não podiam dar certeza pra gente que elas estariam aqui no dia do desfile, que foi dia 23 de agosto. Então, a gente não vai ser as mulheres do Nora Belo, mas agora a gente vai ter que procurar outras. E foi aí que a gente foi atrás de mulheres que tiveram o câncer, parentes nossas de famílias, amigas de familiares. Minha mãe, ela conhecia uma amiga e ela me passou o número dela, foi aí que começou. Eu fui atrás dela, mandei mensagem para ela, expliquei o que era o projeto, perguntando se ela queria participar, se ela queria ser uma dos nossos modelos. E foi aí, uma me passou o contato da outra e a gente formou um grupo de 8 mulheres que estavam dispostas a ajudar a gente a desfilar. Ah, entendi. Quer dizer, o primeiro, o ponto de referência inicial, que seria o Hospital de Nora Belo e as pacientes que estão lá fazendo o tratamento, não funcionou, vamos dizer assim, não deu certo. Aí vocês tiveram que ter um plano B para trás de protagonistas para essa história toda. E vocês foram bem recebidos? Sim, as pessoas, porque a gente pensa assim, a doença é tão ruim, é tão agressiva, deixa a gente tão para baixo que às vezes a gente nem quer mostrar a cara. Mas para vocês como funcionou? Sim, fomos, por sorte, todas as mulheres que a gente conversou, que a gente foi atrás, todas elas nos acolheram muito bem, todas elas toparam na mesma hora, elas se animaram muito, nenhuma foi muito fechada com a gente, porque a gente sabe que, conversando com elas, muitas delas contaram que a maioria das mulheres, ao ser diagnosticada com a doença, se fecha, ela não fica muito à vontade para contar que ela foi diagnosticada com câncer. Disso que eu estou falando. E a gente percebeu que quando uma mulher ela faz isso com ela mesma, ela acaba dando mais força à doença. Quando a gente se abre, quando a gente não
quer deixar a nossa cabeça cair, quando a gente se ergue e fala, não, eu posso vencer isso, às vezes a doença é só uma fase na nossa vida. E foi aí que a gente percebeu que nosso desfile ia dar certo, porque nossas modelos foram mulheres, assim, guerreiras mesmo, corajosas, que na hora que a gente estava entrevistando elas, uma delas falou que quando ela estava esperando para ser chamada no palco para desfilar, ela falou, então eu só vou me jogar. Esse é meu momento, as pessoas estão aqui para me ver, para olhar, para conhecer a minha história, então eu vou lá. Entendi. Quando vocês sentiram que ia dar certo, Arthur? Quer dizer, teve essa história, de repente vocês procuram um protagonista, não vai dar certo. É tipo quando a gente está montando uma peça, né? Formando elenco. Esse aqui vai dar certo, a gente vai com ele, aí não deu certo, procura outro. A partir de quando vocês sentiram esse desfile vai ser bom, vai ser um sucesso, vai cumprir o nosso objetivo? Assim, desde o começo a gente sempre imaginava uma coisa não muito grande, um desfile, mas com o passar do tempo, vindo o patrocínio de empresas, o apoio de diversas empresas. Ah, sim, vocês ainda tiveram patrocínios, Sim. essa coisa toda, um desfile de verdade, claro. As nossas modelos super empolgadas com o projeto. E eu acho que pra gente, a gente viu que o desfile ia dar super certo depois da nossa conversa, que foi um momento que a gente teve com as mulheres, de debate sobre a questão do psicológico delas, e um momento com um salão parceiro nosso que mostrou a maquiagem, deu um curso para elas. E a partir daí a gente viu que o desfile assim, tomou proporções muito grandes e chamou a atenção de muitas pessoas que estavam interessadas em acompanhar essa causa. Pois é, tomou uma proporção muito grande, como você está dizendo. Vocês não ficaram assim com receio no meio da história de será que nós vamos dar conta disso? Sim. Bateu medinho? Bateu um pouco. Antes do desfile, quando a gente chegou lá no shopping para ver a estrutura do desfile, uma estrutura muito grande, e a gente pensou assim, será que vamos dar conta de fazer um desfile assim, né? Jovens fazendo um evento assim tão grande para diversas pessoas que mexe com o psicológico assim, não só da gente, mas das famílias delas. É verdade. Professor, assim, essa pergunta que eu estou fazendo para ele vale para você que também está coordenando esse grupo de meninos, porque são meninos, né? São meninos e meninas, todos de 15 anos ainda, todos no primeiro ano do ensino médio. Quando a coisa foi crescendo, a gente vai fazer um desfile no shopping da cidade, são meninos tomando conta de amadores também, porque ninguém era profissional ali. Como é que o senhor não ficou, você não ficou também com receio da coisa fugir um pouco do controle? Nossa, o receio é muito grande, porque na verdade são 20 grupos com uma extensão gigante, enorme. E os alunos foram fazendo esse projeto crescer. A gente deu o start do protagonismo do aluno, de repente foi crescendo, já era preciso parcerias, já era preciso apoio, já era preciso ampliar os movimentos, era preciso fazer várias reuniões, e o medo bateu quando o palco foi montado. Você estava ali no centro de um shopping e você precisava treinar, e tem aquelas questões que só acontecem nos bastidores que Eu vi a cara da Giovana numa imagem, está mais assustada do que qualquer uma das modelos. É porque, na verdade, os bastidores eram compostos por Arthur, por Giovana, eu, Heitor e Isabela, que não está aqui. Isso. Então, ali acontece tudo que a plateia não precisa saber. 40 segundos, 3 segundos, eles são importantíssimos. A plateia não precisa saber desses bastidores. Mas assim, nós vamos fazer um intervalinho aqui rapidinho na nossa conversa, mas é só um pouquinho, você já sabe, é só o tempo da gente tomar um cafezinho e a gente volta, é um minutinho só. Já estamos de volta para continuar nossa conversa aqui sobre essa experiência bem-sucedida de meninos que promoveram um desfile com mulheres em tratamento de câncer. Aí, nesse intervalo agora, eu lembrei de uma coisa. Triunfo Rosa, de onde veio esse nome? Giovana, de onde veio o nome? Triunfo Rosa. Bom, quando o projeto foi idealizado, a gente ainda não tinha um nome. A gente já tinha a causa, que era para as mulheres, só que a gente não tinha uma ideia no nome. Teve várias sugestões, mas quando veio a ideia do desfile, a gente ficou pensando alguma coisa relacionada ao desfile, alguma coisa relacionada às mulheres. Foi aí que a gente começou a focar mais no nome rosa, Outubro Rosa. Veio a ligação com Outubro Rosa. Exatamente, mas qual era a palavra que a gente podia substituir por outubro? Porque o nosso projeto não ia ser o projeto Outubro Rosa. Não podia, alguma né? coisa relacionada ao desfile. O que o nosso desfile queria proporcionar para elas? Era um momento para elas compartilharem a história delas, um momento para a plateia estar lá prestigiando elas, um momento para elas triunfarem. Foi aí o sinônimo triunfo que surgiu o nome Triunfo Rosa. Sim.
Aí, a partir de agora, quando vocês fazem isso tudo, que viram, deu certo. O pessoal foi lá na passarela, a gente deu conta, a gente quase morre de dor de barriga, mas deu certo. E agora, professor? O que é feito com o resultado de um trabalho como esse? Porque você me falou que antes o objetivo é uma tarefa escolar, vamos dizer, ter a nota no final. Mas agora eu acho que a nota é quase secundária, né? A nota eu acho que é terciária, na verdade, porque os objetivos de nota, eles foram empurrados pelos objetivos de vida, objetivos de humanização, de fazer com que as coisas deem certo, experienciar essa ideia do empreendedorismo social, que é excelente. Então, nós teremos uma exibição de curtas, que é a Expocine, que é o evento geral que vai acontecer em outubro, com todos esses projetos de empreendedorismo, tanto na área individual porque a gente quanto está social. falando só de um aqui, mas tem outros 19, não é isso? São 19. Tem outros acompanhando. Além disso, são 19. São 20, na verdade, São 20, né? Então é este mais 19. E todos eles, acho que o senhor acompanha todos, né? Em todos eles, eles ficam assim, nessa empolgação, que a coisa vai além dos limites propostos? Todos. A peculiaridade é de que nós começamos com um projeto, porque eles têm toda aquela organização de projeto acadêmico, objetivos, apresentações, Isso. só que os objetivos eles vão sendo travados, como foi o caso do Aldenora Belo. Eu preciso criar novos objetivos, novos obstáculos aparecem, o mundo adulto é diferente do mundo juvenil, tem alguns problemas, algumas inconsistências, algumas incoerências, eles estão experienciando isso tudo e todos estão assim com mega eventos. Pois é, porque você está dizendo, o mundo juvenil é diferente do mundo adulto. Pois é essa coisa assim que me chama a atenção. Porque como eles são muito novos, como é que vocês, Heitor, agora com você, assim, como é que vocês conseguiram essa empatia com um problema que a princípio pode ser tão distante de vocês? Como é que vocês conseguiram entrar nesse universo de se sentir parte daquilo e conseguir transmitir para quem ia assistir o desfile essa empatia? Elda, na verdade, claro, algumas pessoas do nosso grupo têm na família, têm amigos que convivem com câncer, que já passaram pelo câncer, e aí já tem uma empatia mais fácil. Mas ao momento que a gente conversa com essas 8 mulheres que foram as nossas estrelas, tu percebe que realmente tem algo especial nelas. Tu se envolve, tu se encanta, porque são realmente histórias de vida que realmente te levam a se envolver, a ter empatia. E eu acho que isso foi muito fácil, porque elas foram levando a gente para se envolver. Elas foram mostrando a história, foram mostrando a superação, e a partir dessa história de vida delas que a gente foi tendo essa empatia e se envolvendo com esse projeto cada vez mais. E elas deixaram que vocês entrassem nesse mundo delas, né? Que ficou mais fácil desse jeito, né? Sim, é muito importante isso, porque elas realmente estavam abertas para mostrar a experiência de vida delas. E essa coisa delas serem realmente mulheres de garra, vai influenciar outras mulheres para que elas tenham, assim, como espelhos essas mulheres. Então, Entendi. elas estavam realmente abertas. Tem alguma coisa nesse processo assim que chamou mais a atenção de vocês, que tocou mais vocês? Aí essa pergunta vale para todos. Teve? Arthur, que está com o microfone na mão. O que mais tocou a gente foi ver a emoção das mulheres, das familiares delas, durante o desfile, que a nossa ideia era passar a emoção para eles, mas foi um obstáculo muito grande para a gente, assim, como que vamos passar para o público um desfile de histórias, a emoção que a gente queria passar. E eu acho que esse foi um dos maiores obstáculos para a gente conseguir demonstrar, assim, em tão pouco tempo, em uma noite só, uma emoção, a história de vida delas. A história de uma vida toda, né? Uma noite só. E para você, Giovana, o que assim, te impactou mais, o que te tocou mais? Bom, o que me tocou mais foram duas coisas. Essa que Arthur falou, que foi passar o nosso objetivo para a plateia, para o público, porque é uma coisa assim, muito difícil. Em uma noite só, em um desfile, contar uma fase muito difícil da vida dessas mulheres foi uma coisa assim, difícil, mas que a gente conseguiu atingir. E também, no momento, eu não sabia que, na verdade, ninguém do grupo imaginava que o nosso projeto ia ser tudo isso. Começou com uma coisa pequena, o foco era uma coisa menor e foi se expandindo cada vez mais. E eu não sabia que as mulheres elas iam estar abertas tanto assim como elas foram com a gente. Não teve nenhuma que teve um pouco mais de resistência? Todas tiveram a mesma receptividade? Todas tiveram a mesma receptividade. Elas, conversando com elas, o primeiro contato foi conversando com elas pelo celular. Mas depois, quando a gente se reuniu com elas, quando a gente fazia entrevistas com elas, eu não imaginava que ia ser tudo isso, porque elas contando, elas
querendo contar a história da vida delas, foi uma coisa assim, de verdade, que chocou todo mundo do grupo. A gente não sabia que ia ser desse jeito. No dia do desfile, que elas estavam lá empolgadas, não teve nenhum momento de nervosismo, todas estavam lá juntas, cada uma Pois eu apoiando jurava que umas estava todo outras. mundo nervoso, morrendo de medo de Só entrar gente, na né? passarela. Quem estava nervoso era a gente que estava Vocês organizando. estavam nervosos, é isso? É? A gente estava nervoso. Elas estavam lá no camarim, cada uma ajudando uma a outra, todo mundo dando as mãos, falando, gente, vai dar certo, esse é o nosso momento, a gente vai lá e é o nosso momento pra gente brilhar. Então, isso elas contando a gente, porque nem todo mundo estava lá no camarim, mas elas contando que elas estavam desse jeito, confortou muito a gente. A gente estava lá na organização, no camarim, no som. A gente não acompanhou isso de perto, mas depois, quando elas vieram com a gente conversar, foi uma coisa realmente muito boa, que confortou muito todo mundo do grupo. Eu fico pensando assim, a emoção é tão grande e vocês encontraram uma abertura tão grande também por parte delas. Em algum momento isso não chocou vocês demais, assim, para uma realidade tão crua, tão dura, tão árida assim? Vocês não se sentiram em algum momento de, poxa, isso aqui é grande demais para ser mostrado num desfile? Vocês tiveram esses momentinhos assim de meio, vamos deixar esse assunto para lá? Na verdade, não deixar esse assunto para lá, porque a gente sabe real da importância de tratar sobre isso. Mas a gente talvez, em alguns momentos, a gente pensou, será que isso é pra gente mesmo? Será que a gente é capaz? Isso. Até no próprio desfile, quando eu estava na apresentação do Conversa de Cerimônia, eu e a Você era Isabela. mestre de cerimônia, né? Você, Giovana, vocês dois, era isso? Não, Quem era eu e a Isabela. Isabela, isso. Aí quando a gente estava lá na apresentação e na hora do Triunfo Rosa, que a gente viu que a gente foi anunciar o desfile, eu olhei assim pra Isabela e eu falei, meu Deus, o que a gente tá fazendo? O que eu tô fazendo aqui? E, tipo assim, um negócio que mostra a grandiosidade disso. Elas estavam tão abertas, mas tão abertas, que uma das modelos, a Márcia, ela tinha feito a quimioterapia 2 dias antes do desfile. E, tipo assim, ela tava, no desfile, ela tava com a cabeça em pé, com a positividade alta, parecia que não tava nem fazendo Tanto que ela tratamento. até cantou, ela fez uma apresentação. Cantou? Cantou a apresentação. Eu imagino. Nós vamos já falar sobre essa questão dessa emoção aí, mas agora, de novo, a gente vai fazer um intervalinho, rapidinho, só o tempo de tomar uma água e um café. Essa turma aqui não é muito de café, mas vai de água e de suco e daqui a pouco a gente volta. É um minutinho só. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o Triunfo Rosa, o desfile das mulheres em situação, nem posso chamar em situação de vulnerabilidade não, né? Porque elas estavam lá tão bem, que elas não estavam vulneráveis. Não estavam vulneráveis. Mas ele falou uma coisa interessante, essa emoção, que de repente, quando a emoção é muito forte, ela pode nos atrapalhar, ela pode nos travar, e eles estavam muito suscetíveis, já que eles encontraram uma abertura muito grande. Como trabalhar isso para não atrapalhar o resultado, professor? Nós tivemos um processo de preparação, né, com os profissionais, com psicólogos, dando essa conversa, na verdade, a conversa também possibilitou a eles essa ideia do autocuidado, autogestão, de como eu me portar, de ter conhecimento primeiramente sobre o assunto quando nós tivemos uma reunião com elas. Ainda no período de férias, porque trabalhamos no período de férias. Começou lá em fevereiro, né, que você me falou? Começou em fevereiro e em julho, que era o período de férias, ainda tivemos reunião. Foi no fim de julho, Foi fim de julho. dia 17. Assim, professor bem Foi dia 13 de tirou julho. vocês das férias e vamos fazer uma reunião, mais ou menos isso, E né? foi a partir dessa reunião que ficou definido que não era um desfile somente de corpos, era um desfile de narrativas, de história, de autoestima. Então aquilo tudo acabou no dia, como era que você se preparava, como era que você entrava para dar emoção, tinha que deixar a etiqueta de lado, passar essa emoção para o público, controlar um pouco a emoção que estava ali ao olhar os vídeos, porque os vídeos eram passados, a gente não tinha retorno de som, então quem estava ali atrás pensava que estava tudo ruim lá no palco e só no outro dia que eu fui, na verdade, sentir que o desfile foi excelente. Porque aqui atrás eu não conseguia perceber que o desfile estava emocionante, que o desfile estava legal, porque a gente estava preocupado com o processo. Você não tinha esse retorno imediato, né? Não de tínhamos. como estava acontecendo a coisa lá no palco, né? Não. Todas as equipes trabalharam sob essa mesma emoção, assim, todos os assuntos? Por exemplo, nós temos equipes com pessoas em situação de rua. Então,
tiveram uma formação com a psicóloga, tiveram uma formação no Centro Popper, tem pessoas trabalhando com crianças portadoras do vírus HIV. Então, elas estão com preparação com uma médica, estão com preparação com psicólogo, para poder chegar lá, ter o autocuidado, a autogestão, melhorar a linguagem em relação a essas pessoas. Então, tem um conjunto de habilidades sendo trabalhadas aí dentro desse projeto. Eles precisam ser trabalhados para poder trabalhar direito aquela tarefa, mais ou menos isso, né? Heitor principalmente sentiu na pele o peso de se preparar para ser o mestre de cerimônia de desfile de mulheres com câncer. Você tem que dar emoção, você tem que horas. A gente se baseou muito no Criança Esperança. Ninguém aqui é profissional, mas a gente ficou, olha, essa hora que tu vai entrar agora, tu precisa dar emoção. Respira no microfone, vai dar esse tom de emoção. Agora você precisa entrar com viés jornalístico, agora você precisa caminhar devagar. Eita, Heitor. Deu para aprender tudo isso? Já pode se transformar no mestre de cerimônia profissional? Não. A gente aprende algumas coisas, tipo tom de voz, como entrar, o caminhado, mas é claro que lá na hora tu fica muito nervoso, nem tudo sai como planejado. Sai melhor, né? Às vezes sai melhor, Às vezes sai melhor, às vezes a gente está tão nervoso que não percebe que está fazendo bem, né? Exato. É realmente uma experiência incrível que, assim, dá vontade de fazer outras vezes, dá vontade de mostrar mais vezes. Isso, dá vontade de fazer outras vezes. Para vocês, o que fica dessa experiência? Não sei se foi a primeira para vocês, mas o que é que vai ficar a partir de agora de todo esse trabalho, além da nota boa, eu imagino, né? O que vai ficar para vocês? Bom, eu acho que falando tanto pelo grupo todo do Triunfo Rosa, acho que vai ficar mais o sentimento de aprendizado. A gente, como eu já falei antes, a gente não imaginava que o nosso projeto ia se expandir tanto desse jeito. E a emoção também, a empatia, antes do projeto, óbvio que todo mundo já tinha conhecimento do que era o câncer, mas ninguém teve um contato assim de conversar com várias mulheres que teve histórias diferentes, batalhas diferentes, e juntar tudo e passar um dia com elas se conhecendo, conversando. Acho que foi uma emoção muito grande e vai ficar... A gente estava pensando em fazer de novo. Na verdade, fica essa vontade de querer fazer de novo, estar conversando. Né? Ano que vem, a Expocine do Crescimento é do primeiro e segundo ano. Envolve os alunos do primeiro e segundo. E como está no primeiro agora, a gente vai ter ano que vem de novo. Tem outra oportunidade, né? Tá aqui, o professor está bem aqui, pessoal. Ano que vem o foco vai ser outro, mas quem sabe se talvez... surja um outro projeto Triunfo Azul. Para os homens. Porque agora foi para as mulheres, né? Qualquer projeto que desperte essa emoção deles, porque eu acho que o aprendizado é bom, muito bom, mas quando ele é feito dessa forma, fica muito melhor, com ele toda acomoda, certeza, né? Assimila, acomoda bem melhor. Isso, com toda certeza. Vai para a vida, melhor que uma prova. Vai para a vida. É uma experiência para a vida, né? Assim, chega só mais o microfone para isso. A gente fala que é um projeto que foi criado na Expocine, mas criou dimensões para a nossa vida. Vai ser Expovida de cada um, né? Assim, para a nossa vida toda, uma experiência que a gente teve agora, mas acho que durante toda a nossa vida a gente vai pensar que um dia, assim, com 15 anos a gente fez um desfile que envolveu muitas pessoas. Né? E bom, próximo né? ano a Expocine com uma nova temática, mas a gente pensa em fazer um evento muito grande também, como empreendedores no novo mundo. Ok. E você, Heitor? Além do nervosismo de ser mestre de cerimônia, além dessa coisa toda, o que fica de bom depois de uma experiência dessa? Eu acho que a gente aprende a lidar mais com a vida, a aprender a se adaptar às nossas condições e a não reclamar tanto das nossas condições, a gente superar, enfrentar os desafios e tentar ver o lado positivo de tudo. Acho que é isso. Essa história de superação delas nos mostram como a vida é bonita e como a gente tem que aproveitar cada momento. Eu imagino. Professor, assim, quando o projeto fica tão bem sucedido que ele passa dos limites propostos, eu imagino que seja já uma satisfação, uma realização muito grande como professor. Mas é porque a gente pensa assim, são meninos ainda de 15 anos, você não imagina que eles tenham ainda essa visão, essa empatia de discutir problemas assim tão sofridos. Quando você pega um grupo assim, que consegue se envolver, que consegue passar essa emoção, o que representa para você? Nossa, felicidade enorme. Sou professor de redação, o 1000 representa muita felicidade, mas essa ideia de você conseguir fazer com que os alunos se identifiquem com uma determinada causa, ele não tem preço.
sabe? Ele é melhor do que qualquer estampa de primeiro lugar no vestibular, porque você sabe que você prepara esse aluno para a vida, né? Seres humanos, seres e não humanos, alunos, né? Sabe, isso reforça aquela nossa ideia da humanização do ser humano que parece que a gente está perdendo um pouco, isso. né? Todo mundo quer atacar, e de repente você encontra um projeto desse que trabalha empatia sem dar aula de empatia, que trabalha a humanização sem dar aula de humanização, trabalha autocuidado, autogestão. A gente não precisou de uma aula sobre câncer na biologia para eles entenderem, nem teve essa aula. Mas eles conseguiram perceber o que é uma pessoa com câncer, né? Nós tivemos o vídeo da Suzana Vieira, foi mostrada a ideia de uma mulher que tem um poder tão grande na TV e de repente se vê com câncer e a relação imensa, dela com a né? autoestima. Então nós tivemos aulas de vida, na verdade. E isso foi mais interessante, isso foi mais importante. Valeu. Isso dá uma gratidão enorme, sabe? Nosso trabalho foi bem feito, bem realizado. Quer dizer, o resultado não é só deles, é seu, você aprendeu junto, né? Nossa, aprendi muito. Ter essa paciência, são 20 grupos, o tempo todo mandando mensagem. Léo, a gente precisa disso, a gente precisa de uma reunião com o secretário X, a gente precisa de uma reunião com um dos nossos patrocinadores. Tem hora que bate uma irritaçãozinha. Nossa. São adolescentes, claro, barulhentos, sei lá, não vou usar muito adjetivo. Inconstantes. Vou ficar só no barulho, Inconstantes. birrentos, né? Inconstantes, hoje eu quero isso, amanhã não, mas não é bem assim que eu estava pensando. Tem hora que dá assim essa irritaçãozinha, né? São 24 horas respirando a Expocine desde fevereiro. Na verdade, intensificou mais ainda em agosto, né? Porque em agosto o clima esquentou, porque os grupos estavam ali na reta final para a produção do vídeo, estão, na verdade, em reta final. Então, a irritação bate, né? Olha, gente, parabéns para vocês. Se a gente pudesse, a gente traria todos os 20 grupos. A gente trouxe apenas um grupo representando todo esse trabalho que foi realizado ao longo do tempo. Mas é bom assim, quando a gente prepara esses meninos, essa geração, para encarar os desafios de outra forma. Não se robotizar, não ficar achando que o celular é a única forma de comunicação comum. Vocês esqueceram até o celular nesse período, não esqueceram, gente? Quer dizer, se não para mandar recado para o professor, porque era toda hora. Mas olha, vocês estão todos de parabéns. Parabéns mesmo pelo trabalho, pelo resultado e que venham outros triunfos, seja de que cor for, ou em que assunto for. Seja ele verde, amarelo, azul, Triunfo branco, da vida, rosa. Né? Triunfos da vida. Que vocês continuem assim, nessa sensibilidade de tocar assuntos tão delicados do jeito que vocês tocaram, sabe? Mostrando para os outros que tem um caminho mais leve a ser seguido. A doença é forte? Ótimo, o desfile é leve e passa isso que vocês quiseram passar. Arthur, Giovana, Heitor, vocês estão, sim, de parabéns, representando todas as equipes, né, professor? Sim. Porque está todo mundo de parabéns. Todo mundo. Você por conduzir essas equipes também. Obrigado. Parabéns também pelo trabalho. Obrigado. Obrigada. Você já sabe que tudo que a gente faz aqui, a gente deixa para você no nosso site. Essa conversa está lá todinha guardada no nosso site, nas redes sociais, está tudo bem bonitinho, bem bacaninha lá para você. É só acessar. Eu digo todo dia, mas não custa nada dizer de novo. É o al.ma.leg.br, é o nosso site. Você acessa a hora que você quiser para ver ou rever qualquer dessas entrevistas. Tchau e até depois.